O espantalho da Colina dos Milhos, Campo das Almas Perdidas. Na pequena cidade de Colina Verde, havia um local que todos evitavam. A Colina dos Milhos, também conhecida como Campo das Almas Perdidas. Esse campo vasto e aparentemente infinito era cercado por uma aura de mistério e medo. A colina era coberta por fileiras e mais fileiras de milho alto, que dançavam ao vento, emitindo um som sussurrante, como se as plantas guardassem segredos antigos. No centro desse campo, um espantalho estava erguido, com roupas rasgadas e um chapéu de palha velho. Seus olhos eram buracos vazios que pareciam observar a todos que se atreviam a chegar perto. Diziam que, depois da meia-noite, quando o relógio batia as 12 badaladas, o espantalho ganhava vida e caçava aqueles que ousavam invadir seu território. O aviso esquecido. Rodrigo, Ana, Lucas e Mariana eram 4 amigos que viviam na cidade de Colina Verde. Fascinados por lendas urbanas, decidiram investigar a história do espantalho. Eles sabiam que era perigoso, mas o desejo de descobrir a verdade era maior. Equipados com lanternas e câmeras, partiram para a Colina dos Milhos em uma noite sem lua. Ao chegarem à entrada do campo, sentiram um arrepio percorrer a espinha. O silêncio era quase palpável, quebrado apenas pelo som ocasional de uma coruja ao longe. A placa enferrujada na entrada trazia um aviso: Campo das Almas Perdidas, não entre depois da meia-noite. Conforme adentravam o campo, os milhos altos pareciam se fechar ao redor deles, criando um labirinto claustrofóbico. A sensação de serem observados aumentava a cada passo, e o som do vento nas folhas soava como vozes sussurrando seus nomes. Mariana, que sempre foi a mais sensível do grupo, começou a sentir uma presença estranha. Acho que deveríamos voltar, sussurrou, mas os outros ignoraram, convencidos de que era apenas o medo tomando conta. Eles caminharam por mais alguns minutos até que, subitamente, o espantalho apareceu à sua frente, imponente e sinistro. Mas algo estava errado. Ele estava diferente, como se tivesse se movido de sua posição original. A maldição desperta. Meia-noite chegou, e com ela, uma brisa gélida que parecia emanar do próprio espantalho. De repente, seus braços de palha começaram a se mover, lentamente no começo, e depois com mais fluidez, como se fossem controlados por alguma força invisível. Seus olhos vazios, agora brilhando com uma luz espectral, fixaram-se no grupo. Lucas, o mais corajoso do grupo, apontou a lanterna diretamente para o espantalho, mas a luz não parecia afetá-lo. Em vez disso, o espantalho avançou, seus movimentos se tornaram cada vez mais rápidos, enquanto um som gutural emanava de seu peito de palha. O grupo entrou em pânico e começou a correr, mas o campo parecia não ter fim. Não importava o quanto corressem, o espantalho estava sempre atrás deles, seus passos secos e constantes, como o bater de um coração morto. O fim da linha. Rodrigo, o mais experiente em lendas urbanas, lembrou-se de uma história antiga que dizia que o espantalho estava preso ao campo por uma maldição e que só poderia ser derrotado se fosse removido da terra onde estava plantado. Com essa informação em mente, Rodrigo e os outros decidiram arriscar tudo. Eles voltaram para o centro do campo, onde o espantalho originalmente estava. Chegando lá, usaram todas as suas forças para arrancar o espantalho do chão. Mas quando finalmente conseguiram, o espantalho soltou um grito horrível, uma mistura de raiva e dor, e o campo ao redor começou a murchar. O milho, antes verde e vibrante, tornou-se marrom e seco, enquanto o chão parecia afundar. Com o espantalho em mãos, eles correram para fora do campo, agora um deserto de plantas mortas e terra árida. Quando chegaram à entrada, jogaram o espantalho em uma fogueira improvisada, observando enquanto ele queimava e se transformava em cinzas. O alvorecer de um novo pesadelo. Apesar de terem escapado, algo não estava certo. No dia seguinte, ao amanhecer, os 4 amigos perceberam marcas de palha em suas casas, como se o espantalho tivesse deixado uma parte de si com eles. Rodrigo, Ana, Lucas e Mariana nunca mais falaram sobre aquela noite, mas todos sabiam que a maldição da Colina dos Milhos, o Campo das Almas Perdidas, ainda não havia terminado. Eles sempre ouviriam, na calada da noite, o som sussurrante das folhas de milho, mesmo a quilômetros de distância do campo.
E cada vez que isso acontecia, sabiam que o espantalho estava esperando, observando, apenas aguardando a hora certa para retornar. O retorno ao campo das almas perdidas. Meses se passaram, e os 4 amigos tentaram seguir suas vidas, mas a presença do espantalho continuava a assombrá-los. Cada um deles começou a ter pesadelos recorrentes, sempre terminando com a visão do espantalho voltando à vida, suas brasas queimando com um ódio imortal. As marcas de palha em suas casas, antes esporádicas, agora apareciam diariamente, cada vez mais pronunciadas, como se estivessem sendo marcados para um destino sombrio. Rodrigo, sempre o mais cético, decidiu que precisavam fazer algo a respeito. Não podemos continuar vivendo com esse medo, disse ele, reunindo os amigos em sua casa. Precisamos voltar ao campo e descobrir uma maneira de acabar com essa maldição de uma vez por todas. Ana, que havia se aprofundado em estudos esotéricos, concordou. Há um ritual de purificação que pode funcionar, explicou ela, mostrando a eles antigos manuscritos que havia encontrado. Mas será perigoso. Precisamos estar preparados para o pior. Lucas e Mariana, embora relutantes, sabiam que não tinham outra escolha. Juntos, decidiram retornar à Colina dos Milhos, ao Campo das Almas Perdidas, e enfrentar o que quer que os aguardava lá. A jornada de volta. A noite estava fria e sem lua, exatamente como na primeira vez em que entraram no campo. Ao se aproximarem da entrada, o grupo sentiu a mesma sensação de desconforto, mas agora havia algo mais, uma presença palpável que parecia observá-los das sombras. O campo estava ainda mais denso. As fileiras de milho se aglomeravam como se estivessem tentando impedir sua passagem. Cada passo parecia um esforço monumental, como se o próprio solo estivesse tentando segurá-los. As lanternas lançavam sombras longas e distorcidas, e o som do vento através das folhas de milho era agora mais sinistro, quase como um lamento. Finalmente, chegaram ao centro do campo, onde haviam destruído o espantalho meses atrás. Para sua surpresa, no lugar da fogueira, havia uma pequena pilha de cinzas intactas. As cinzas começaram a se agitar quando o grupo se aproximou, como se estivessem sendo movidas por uma força invisível. O ritual de purificação. Ana tomou a liderança, desenhando um círculo no chão ao redor das cinzas com sal, enquanto recitava antigas palavras de purificação. Lucas colocou as mãos sobre as cinzas, sentindo uma leve pulsação, como se o espantalho ainda tivesse algum resquício de vida. É agora ou nunca, disse Ana, enquanto Rodrigo acendia uma vela e começava a entoar as palavras do ritual. O ar ao redor deles ficou pesado, e a temperatura caiu drasticamente, fazendo seus suspiros parecerem fantasmas no ar gelado. À medida que o ritual avançava, as cinzas começaram a se levantar, formando vagamente a figura do espantalho. Seus olhos, 2 brasas enfraquecidas, voltaram a brilhar com uma luz infernal. Um som gutural ecoou pelo campo, enquanto o espantalho tentava se recompor, mas o círculo de sal o mantinha preso. Está funcionando, gritou Rodrigo, sentindo uma onda de esperança. O sacrifício inesperado. Mas, subitamente, as brasas nos olhos do espantalho brilharam intensamente, e um vento violento varreu o campo, apagando a vela de Rodrigo e desfazendo o círculo de sal. As cinzas explodiram em uma nuvem negra, e o espantalho emergiu, agora completo, com um brilho maléfico nos olhos. O grupo foi jogado ao chão pela força da explosão. Mariana, que estava mais próxima, foi agarrada por uma das mãos de palha do espantalho. Não, gritou ela, enquanto era arrastada para o centro do campo. Rodrigo tentou se levantar, mas suas pernas estavam fracas, como se algo estivesse drenando sua energia. Ana e Lucas correram para ajudar Mariana, mas o espantalho os afastou com um movimento brusco, enviando-os para longe. Mariana, desesperada, olhou para o espantalho e então para seus amigos. "Há outra maneira", sussurrou ela, finalmente compreendendo o que precisava ser feito. "Eu sou a chave." Com um esforço final, Mariana puxou uma faca de seu bolso e, antes que o espantalho pudesse detê-la, cortou profundamente a palma de sua mão, deixando seu sangue fluir para o solo amaldiçoado. O espantalho hesitou, suas brasas piscando como se estivesse em conflito.
Leve-me em vez de continuar com a maldição, disse Mariana, sua voz firme apesar da dor. O espantalho pareceu considerar por um momento, então soltou um grito estridente antes de explodir em uma chuva de cinzas, que foram rapidamente absorvidas pelo solo ensanguentado. O silêncio após a tempestade. Quando o vento parou e a poeira assentou, Rodrigo, Ana e Lucas se arrastaram até o local onde Mariana estava. Ela estava pálida, mas viva, embora visivelmente enfraquecida. "O que você fez?" perguntou Rodrigo, ajudando-a a se levantar. "Eu interrompi a maldição", respondeu ela, com um sorriso triste. "Mas há um preço. Agora, estou conectada ao campo." Ana entendeu o que Mariana queria dizer. "Ela se tornou a nova guardiã", murmurou. O sacrifício dela foi suficiente para acalmar os espíritos, mas agora ela pertence ao campo. Rodrigo, com os olhos marejados, abraçou Mariana. "Vamos encontrar uma maneira de libertá-la", prometeu ele, mas todos sabiam que a ligação era definitiva. O legado da Colina dos Milhos. Após aquela noite, o campo das almas perdidas finalmente se aquietou. As marcas de palha desapareceram, e o espantalho nunca mais foi visto. Mas Mariana nunca pôde deixar Colina Verde. Ela passou o resto de seus dias cuidando do campo, garantindo que ninguém mais tentasse desafiar a maldição. Rodrigo, Ana e Lucas visitavam Mariana regularmente, mas sabiam que não havia como quebrar a conexão. E assim, a Colina dos Milhos, o campo das almas perdidas, continuou a existir, agora protegido por uma nova guardiã. A lenda do espantalho transformou-se em uma história de sacrifício e coragem, mas para os que a conheciam verdadeiramente, era também uma lembrança de que algumas forças são poderosas demais para serem desafiadas. E enquanto a colina existisse, sempre haveria uma presença sombria observando, aguardando, no campo das almas perdidas. A sombra na colina. O tempo passou, e a vida em Colina Verde começou a voltar ao normal. Mas para Rodrigo, Ana e Lucas, a normalidade era apenas uma fachada. Mariana, agora completamente integrada ao campo, raramente falava sobre sua condição. Ela sentia o peso da maldição diariamente, como se o solo estivesse absorvendo lentamente sua vitalidade. Certa noite, enquanto Ana e Lucas visitavam Mariana, perceberam que algo estava diferente. Mariana estava pálida, quase translúcida, e suas mãos tremiam. "O campo está ficando mais forte", disse ela, com um olhar distante. "Ele quer mais sangue." Rodrigo, que se juntou a eles pouco depois, trouxe notícias inquietantes. "O campo não está satisfeito", disse ele, mostrando a eles recortes de jornais sobre desaparecimentos recentes na área. "Pessoas que se aproximaram da colina desapareceram. Eu acho que a maldição ainda não foi quebrada completamente." Mariana olhou para eles com olhos cheios de tristeza. "Eu pensei que poderia controlá-lo, mas ele é mais poderoso do que eu imaginava. Ele quer algo que eu não posso dar." O Conselho dos Antigos. Desesperados por respostas, os três amigos buscaram ajuda em lugares que haviam evitado antes. Foram até uma aldeia próxima, onde viviam os descendentes dos antigos moradores de Colina Verde. Lá, encontraram um ancião chamado Severino, conhecido por seu conhecimento sobre as lendas da região. Severino ouviu suas histórias em silêncio, com um olhar grave. "A Colina dos Milhos é um lugar onde o véu entre os mundos é fino", disse ele. "A maldição que vocês enfrentaram é apenas uma manifestação de algo muito mais antigo. O espantalho é uma sombra, um guardião das almas que foram presas ali. O que vocês enfrentaram foi apenas uma fração de seu verdadeiro poder." Rodrigo ficou alarmado. Se o espantalho era apenas uma sombra, então o que realmente está enterrado na colina? Dizem que um antigo espírito da terra foi aprisionado lá pelos primeiros colonos, como uma forma de garantir boas colheitas. Mas o espírito foi corrompido pelo sacrifício de sangue humano, e agora ele deseja mais. Ele está preso ao campo, mas suas raízes estão se espalhando, alimentando-se do medo e da dor. Ana olhou para Severino, assustada. "Então, como podemos parar isso?"
O ancião suspirou. Vocês não podem. O espírito só pode ser apaziguado temporariamente. Mas talvez, se vocês conseguirem encontrar o local exato onde ele foi aprisionado, possam selá-lo novamente, usando um ritual antigo que foi perdido nas gerações. A busca pelo selo perdido. Com essas novas informações, o grupo retornou à Colina Verde, decidido a encontrar o selo que Severino mencionou. Durante semanas, exploraram o campo, desenterrando velhas ruínas e estudando os padrões estranhos que encontravam nas plantas e no solo. Mariana, usando sua conexão com o campo, começou a ter visões de um passado distante. Viu os colonos realizando o ritual original, o sacrifício que havia selado o espírito, e o local onde tudo aconteceu. Ela guiou seus amigos até uma clareira escondida no coração do campo, onde uma grande pedra estava enterrada sob camadas de terra e raízes. É aqui, disse ela, com uma certeza que vinha de dentro. Este é o lugar onde ele foi aprisionado. Com muito esforço, conseguiram desenterrar a pedra, revelando uma série de símbolos antigos gravados em sua superfície. Ana reconheceu alguns dos símbolos do grimório que havia estudado, mas outros eram completamente desconhecidos. O ritual original foi feito com um sacrifício de sangue, disse Mariana, olhando para a pedra com olhos cansados. Mas não podemos repetir isso. Precisamos encontrar outra maneira de reativar o selo. O ritual final. Com a lua cheia iluminando o campo, o grupo se preparou para realizar o ritual. Ana, usando seus conhecimentos de magia antiga, começou a recitar o encantamento, enquanto Rodrigo e Lucas tentavam decifrar os símbolos restantes na pedra. Mas à medida que o ritual avançava, o campo começou a reagir. O chão tremia, e as plantas ao redor deles pareciam ganhar vida própria, tentando impedir que completassem a cerimônia. Mariana, sentindo a conexão com o espírito da terra, sabia que ele estava resistindo, lutando para manter seu domínio sobre o campo. No momento em que a energia no ar se tornou quase insuportável, Mariana tomou uma decisão. Eu sei o que preciso fazer, disse ela, sua voz calma, mas cheia de determinação. Antes que qualquer um pudesse impedi-la, Mariana cortou a palma da mão e pressionou contra a pedra, deixando seu sangue fluir sobre os símbolos antigos. A pedra começou a brilhar com uma luz intensa, e o campo inteiro entrou em convulsão, como se estivesse sendo rasgado por dentro. O selo está reativando, gritou Ana, mas havia uma tristeza em sua voz. Ela sabia o que isso significava para Mariana. O último sacrifício. Enquanto o ritual chegava ao clímax, o espírito da terra fez uma última tentativa de se libertar, mas o sangue de Mariana, combinado com o poder do selo, o empurrou de volta para seu confinamento. A luz da pedra se intensificou até cegar a todos, e um grito sobrenatural ecoou pelo campo, até que, finalmente, tudo ficou em silêncio. Quando a luz desapareceu, o campo estava quieto. O milho, antes vibrante e ameaçador, agora estava murcho e seco, como se toda a vida tivesse sido drenada dele. Mariana estava de joelhos ao lado da pedra, pálida e exausta, mas viva. Rodrigo, Ana e Lucas correram até ela, mas sabiam que algo havia mudado para sempre. Mariana sorriu para eles, um sorriso triste, mas de paz. O campo está selado, disse ela, com a voz fraca. Mas meu destino está aqui. Eu preciso ficar para garantir que o selo permaneça intacto. Rodrigo balançou a cabeça, lágrimas nos olhos. Não podemos te deixar aqui. Deve haver outra maneira. Mariana segurou a mão dele. Vocês me salvaram mais vezes do que eu posso contar. Agora é minha vez de proteger vocês e todos os outros que possam ser atraídos por este lugar. Ana, lutando contra as lágrimas, colocou a mão no ombro de Mariana. Você é mais forte do que qualquer um de nós. E sabemos que, enquanto você estiver aqui, o campo estará seguro. A Guardia Eterna. E assim, com corações pesados, Rodrigo, Ana e Lucas deixaram Mariana na Colina dos Milhos. Sabiam que estavam deixando uma parte de si mesmos para trás, mas também sabiam que não havia outra escolha. A Colina dos Milhos, o campo das almas perdidas, agora tinha uma nova guardiã, e enquanto Mariana estivesse ali,
o espírito maligno permaneceria selado. Os anos passaram, e a história de Mariana e seus amigos se tornou uma lenda local, contada em sussurros por aqueles corajosos o suficiente para se aproximar da colina. Dizem que, nas noites mais escuras, é possível ver uma figura caminhando entre os milharais, cuidando do campo e protegendo o mundo de algo terrível e antigo. E embora Rodrigo, Ana e Lucas nunca mais tenham retornado ao campo, eles sabiam que Mariana estava cumprindo seu destino, garantindo que a maldição da Colina dos Milhos, o campo das almas perdidas, nunca mais ameaçasse a cidade de Colina Verde ou qualquer outro lugar. Mas em seus corações sempre havia um sussurro, uma lembrança de que algumas forças nunca podem ser completamente derrotadas. Elas podem ser contidas, podem ser controladas, mas nunca totalmente destruídas. E assim, a lenda do espantalho e da Colina dos Milhos continuava, um aviso eterno de que alguns segredos são perigosos demais para serem desvendados.